Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Luizão, saudade de vocês. Espero que logo a gente possa estar junto aí novamente, ok? Pessoal, é o seguinte, eu vou corrigir a prova aqui, né? Que vocês, muita gente fez atividade, muita gente não fez, não apareceu, tá? É complicado, hein? Precisamos pegar firme aí para voltar, quando a gente voltar já num estágio um pouco mais avançado. Bom, então a questão da avaliaçãozinha que eu fiz online, né? Tinha algumas questões e eu vou discutir um pouquinho com vocês agora. Teve pouca gente que acertou todas as questões, mas o importante é que a gente consiga determinar, né? Vocês entenderem os raciocínios. Então, nessa primeira questão, ele fala o seguinte, ó. Um carro que viaja 100 km por hora. O que significa isso aqui? Velocidade. 100 km a cada hora. 200 km, 2 horas. 300 km, 300 horas. Dá para fazer por uma regra de 3, né? 100 km por hora, ou seja, em 1 hora ele anda 100 km. Acontece que, veja, ó, ele está numa estrada que ele vai demorar, ele pergunta, né? Quanto tempo vai demorar para fazer o trajeto de Campinas a Jundiaí, que tem 50 km? Galera, 100 km em 1 hora, 50 km não é a metade? Logo, não vai demorar 1 hora, vai demorar meia hora, correta? 30 minutos. Não confundir com 50 minutos, né? Meia hora são 30 minutos. Muita gente foi aqui nos 50 minutos, tá? Eu poderia fazer por uma regrinha de 3 simples. 1 hora, 100 quilômetros. Quantas horas? X horas, 50 quilômetros. Faço uma regrinha de 3, eu chego que isso é meia hora. Ok? A mesma coisa nessa questão 2. Um avião saiu de São Paulo e demorou 4 horas para chegar em Fortaleza. 4 horas, né? A uma velocidade média de 850 km por hora. Ora, 850 km em 1 hora. Quantos quilômetros em 4 horas? Regrinha de 3, né? 850 quilômetros, 1 hora, 2 horas vezes 2, 3 horas vezes 3, 4 horas vezes 4, que dava o total de 3.400 quilômetros, tá? Não confundir com 3,4, ok? 3.400 quilômetros é a alternativa correta. Essa aqui é uma questão que muita gente errou, tá? Porque, lembra da formulinha? Velocidade, ΔS, né? A distância dividido pelo tempo. Ele fala, ó, Usain Bolt, recordista mundial da prova de atletismo de 100 metros rasos, fez a prova no Campeonato Mundial de Berlim em 9 segundos e 58 centésimos de segundo. Isso é o tempo. A distância, 100 metros. O tempo, 9,58 segundos. Então, velocidade, distância, 100 metros, pelo tempo. Eu vou dividir 100 por 9,58, que dá um total de 10,43 metros por segundo. Muita gente já foi direto aqui no 9,58, né, metros por segundo. Não. A distância, 100 dividido pelo 9,58. Tá? Outra questão, um maratonista que percorre a prova da maratona com velocidade média de 18 km por hora. Após partir do quilômetro 0, ele vai estar no quilômetro 27 depois de quanto tempo? Veja, 18 km por hora. Ele partiu do quilômetro 0, do começo, né? Quanto tempo? Mesma coisa, velocidade, distância pelo tempo. Como ele partiu do quilômetro 0, o ponto inicial eu não preciso contar, é 0, né? Mas eu sei que a velocidade é 18 km por hora e eu quero saber depois de uma distância de 27 km. Posso fazer por regra de 3 porque eu parti do ponto 0, né? 18 km em 1 hora e 27 km. Quantas horas? X horas. Faço a regrinha de 3, dá 1 hora e meia.
né? Cuidado, olha aqui, ó, 1,50, 1,5, não é minutos, né? Se fosse 1 hora e 30 minutos, aí seria a de baixo, mas aqui nós estamos falando em horas, 1,50 horas. Meia hora, né, são 30 minutos. Então, se eu falar em minutos, seria 30, mas em hora, meia. Meio é 0,5. Então, ele andou os 18 quilômetros e mais os 9 quilômetros, né? Meia, né, hora mais metade de 18, ok? Uma outra questão. Sabendo que um objeto partiu do... Agora, olha, ele partiu do ponto quilômetro 4 da estrada, com uma velocidade média de 5 km por hora. Ele quer saber aonde ele vai estar depois de 3 horas. Veja que ele já partiu do ponto 4, é o ponto de início. Se ele vai numa média de 5 km por hora, 1 hora ele anda 5 km, 2 horas, 10, 3 horas, 15. Ele andou 15 km, só que ele partiu do ponto 4. Então, 15 km mais 4 km, né? Então, ele está no quilômetro 19, ok? Uma outra questão, olha lá, ó. Se uma aula no centro de mídias demora 45 minutos, o mesmo tempo que um ônibus circular percorre 9 quilômetros do ponto de uma cidade a outro ponto, né? Então, a pergunta é, qual a sua velocidade? Pessoal, cuidado para nós transformarmos isso em minutos. 45 minutos não chega a dar 1 hora, né? Eu faço uma regra de 3. 1 hora tem 60 minutos. Quantas horas tem 45 minutos? A gente chega lá que 45 minutos são 0,75 horas. Não chega a dar 1 hora. Veja que não é 75 minutos. Não. A hora tem 60 minutos, né? 1 hora, 60 minutos. Quantas horas tem? Não chega a 1 hora, né? Quantas horas tem? 45 minutos. Dá 0,75 horas, né? Aí eu vou fazer velocidade, distância pelo tempo. A distância, 9 quilômetros. O tempo, 0,75 horas. 9 dividido por 0,75, 12 quilômetros por hora. Tá? Então, muita gente já foi lá no 9 quilômetros. Não, 9 quilômetros seria em 1 hora, mas ele fez em menos tempo. 9 quilômetros em menos tempo tem que ser maior a velocidade. Lembra, né? Inversamente proporcional. Tá? E, finalmente, a última questão, que tinha passado nas atividades lá também para vocês, né? Em função de um grave acidente ocorrido numa barragem de rejeitos de minério, uma primeira onda desses rejeitos, mais rápida, invadiu uma bacia hidrográfica. Uma estimativa para o tamanho dessa onda é de 20 km de extensão. Então, a onda tem 20 km, o tamanho dela, ok? O trecho urbano dessa bacia hidrográfica possui 25 km. Veja, a cidade tem 25 km. Quanto tempo qual que é a distância para passar? Eu tenho que pensar que a onda ela tem 20 km de distância. Então não é só ela passar os 25 km. Ela começa a passar quando a primeira parte da onda já entra na cidade. Quando chegou a primeira parte da onda lá no final da cidade, ela andou 25 km. Mas tem todo o trajeto da onda ainda. Então ela tem que andar os 25 e mais os 20 da onda para sair o final da onda. Então a distância 45 quilômetros, que é os 20 da cidade e mais os 25 da cidade e mais os 20 da onda. 45 quilômetros. Essa foi uma questão do Enem, hein? Muito bem. A pergunta é, né, se ele vai numa velocidade de 0,25 metros por segundo. Então, 45 quilômetros eu tenho que transformar em metros, né? Em metros. Isso dá 45 mil metros. 45 mil metros de distância. Eu vou dividir, né, pela velocidade.
ele vai numa velocidade de 0,25 metros por segundo. Quando eu faço esse cálculo, né, de 45 mil, vamos lá, 45 mil metros, tá? Que são 45 quilômetros, dividido por 0, dividido por 0, cadê aqui? Dividido por 0,25, falhou. Então vamos lá, 45 mil metros dividido por 0,25 metros por segundo. São 180 mil segundos. 180 mil segundos. Quanto que é isso? Bom, eu divido por 60, são 3 mil minutos. O que é 3 mil minutos? A gente sabe que se divide por 60 minutos, que é uma hora, são 50 horas. Então, 180 mil segundos é o mesmo que 3 mil minutos, que é o mesmo que 50 horas. Beleza? Pessoal, a partir de agora a gente vai tentar fazer essa aula, né, um pouquinho mais... de uma forma um pouquinho mais... assim, né? Tete a tete. Eu sei que é difícil. Espero que logo nós possamos estar juntos, tá? Tem mais uma atividade aí, um vídeo que eu vou colocar para vocês, né? Já pensando agora na matéria do segundo bimestre. Espero que logo a gente possa estar novamente juntos. Pessoal, abraço, saudade de todos.